Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou falar sobre o galinheiro, porque já considero esse galinheiro aqui ultrapassado para uma criação rústica, criação de raças puras, né, no modo caipira. Vou falar isso para vocês e dar algumas dicas de como serão os próximos galinheiros que irei construir, beleza? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem suas curtidas, considerem se inscrever no canal e ativem as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então vamos ao vídeo. Pois é, galera, galinheiro tipo galpão, na verdade foi inventado para criações de galinhas em larga escala, né? Uma criação intensiva, onde as aves ficam presas. No modo caipira eu não acho muito interessante. As galinhas, elas passam a maior parte do tempo do lado de fora do galinheiro. Pra vocês terem uma ideia, esse espaço maior aqui, ó, elas quase não utilizam. Só ficam praticamente aqui na parte do comedouro. E é claro, no poleiro para dormir. Nessa parte aqui, onde tem os ninhos, elas quase não frequentam. Só vem aqui mesmo para botar os ovos e caem fora. Mas o problema nem é este, né? A não utilização do espaço total, pois quando a gente precisar prender elas aqui, elas vão ocupar todo o espaço, normalmente. O que mais me incomoda é ter que entrar no galinheiro para fazer algumas tarefas, né? Limpar os bebedouros, para dar comida às galinhas, colher os ovos. Com isso as galinhas ou se estressam ou estressam a gente, né? Quando a gente vai dar comida, por exemplo, ficam pulando, às vezes derramam a ração, e isso é um problema. A questão dos bebedouros é muito ruim porque, seja qual for o bebedouro, ele vai molhar a cama do galinheiro. De um jeito ou de outro, as galinhas acabam derramando a água. Mas, tirando tudo isso, ainda tem um problema que é muito maior, que é a transmissão de doenças, a infestação de ectoparasitas. Num galinheiro grande, um galpão, com várias divisões, se uma baia tem problema, seja lá de doença ou de infestação de ectoparasitas, isso acaba passando para o resto do galinheiro. E é muito mais trabalhoso você combater os piolhos, os ectoparasitas em geral, quando eles se espalham por todo o galinheiro. Com relação às doenças, é muito pior ainda. Eu fiz aqui 3 divisões pensando em colocar pintinhos, frangos e aves adultas. E a proximidade dos lotes é um problema, porque as aves adultas, elas transmitem doenças para as aves mais jovens, pois são portadoras de doenças pelas quais já passaram. E as aves mais jovens estão mais sujeitas a algumas doenças. Aqui, por exemplo, a boba aviária ataca principalmente as aves com 3, 4 meses de idade. Em quase todo lote que eu crio, tem esse surto de boba aviária nessa idade. Felizmente, é uma doença que sempre pega aqui nas aves de forma fraca, né? Então, não acaba matando nenhuma ave. Outra coisa que atrapalha bastante num galinheiro tipo galpão, com várias baias dentro, é você fazer os piquetes em volta, né? Você vai ter que fazer as saídas das baias para os piquetes. Então, precisa fazer uma construção aí bem pensada. Os pontos positivos que vejo é que o manejo está concentrado todo num local só, mas tem todos esses problemas. Outra coisa que é positiva é a construção, né? A estrutura é mais prática para fazer e é mais barata. E talvez na sua propriedade não vai ter vários lugares bons para fazer galinheiros separados. Este meu mesmo foi feito num local muito bacana, muitas árvores ao redor, é bem arejado, está protegido de tempestades. Mas no terreno que adquiri recentemente, aliás, falei para vocês no vídeo anterior que estava fazendo a cerca, né? Ainda não concluí, pensei que o trabalho
seria terminado no final de semana passado, mas não deu. Tem muito trabalho. Eu estou fazendo a cerca junto com minha esposa. Alguns locais o chão está bem duro para cavar, olha só. Então vai demorar mais do que eu pensava, né? Mas os 60% do trabalho já foi feito. Ainda vou colocar os arames, reaproveitar esses que já estavam no local. Ainda vou colocar mais uns 5 fios de arame farpado. Muito bem, neste terreno vou fazer os galinheiros separados. Talvez baias aí com capacidade para umas 30 aves. Baias bem arejadas, um pouco parecidas com essa. Porém, será bem adaptada para os comedouros, né? Para os bebedouros. Tudo vai ficar por fora. O piso provavelmente será de madeira e suspenso, para evitar muitos problemas. Uma coisa chata pra caramba é a troca de cama. Troca de cama do galinheiro é muito trabalhoso. Você tem que ficar arrumando o material, né? O capim seco, a maravalha, às vezes areia. Quando o galinheiro está na capacidade máxima de aves, ou seja, tem uma grande densidade de aves, a cama ela fica perdida rapidamente. Enche de fezes, é um gás amônia danado que gera. E se você não agir rápido, as galinhas começam a adoecer. Portanto, eu pretendo eliminar essa necessidade da cama no galinheiro. Outro problema em galinheiros com baias juntas, né, num galpão, é a intimidação. Os galos dominantes, eles intimidam os demais, até com o canto, nem precisa do contato visual. Então isso pode acabar atrapalhando na fertilidade dos ovos. Até mesmo as matrizes, né? As matrizes dominantes, elas também intimidam as outras. Então isso não é legal para o bem-estar das aves, por mais que não seja um problema tão grave. Mas numa criação de galinhas, o mais importante é focar no bem-estar das aves. Então logo logo veremos a construção de novos galinheiros e a funcionalidade deles. Vou mostrar tudo para vocês aqui na prática. Então é isso, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!